Olá, gente boa! Graças a Deus nós estamos mais uma vez juntos para celebrarmos, para aprender mais um pouco da Palavra de Deus. Nós queremos agradecer aos irmãos que estão nos ajudando aqui nesta oportunidade, tá bom? E nós vamos começar cantando louvores a Deus. O nosso irmão, o presbítero Vandeir, está conosco hoje ministrando o louvor. Então vamos cantar para a glória do nosso Deus e Pai. Cantemos. Quando a alma sediosa chega à voz do Salvador, este logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o meu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes e ter sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amados, nós estamos aqui na igreja buscando a presença do nosso Deus e Pai. E o nosso irmão, presbítero Davi Santana, que é o nosso administrador da igreja, os irmãos sabem, e também o nosso segundo tesoureiro, ele está hoje na igreja, e aqueles irmãos que querem porventura trazer sua oferta, o seu dízimo, pode fazê-lo aqui, tá bom? Nós estamos aí de portas abertas, fazendo esse culto com poucas pessoas, mas aí o Davi está ali fora recebendo também isso aí. Nós queremos lembrar os irmãos que nós estamos aí no Instagram da igreja, @IPCSéries. Você pode entrar aí também. E estamos transmitindo através da live. E você é o convidado a estar conosco aí, ok? Vamos então fazer uma oração, buscando assim a presença do nosso Deus. Eu vou pedir hoje que o nosso irmão William Gonçalves esteja orando a Deus aí, pedindo esta bênção do Senhor Jesus para o nosso culto. Oremos, William. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos diante de Ti. Sim, Jesus. Deus, que cada vez mais o Senhor esteja colocando em nossos corações a necessidade de buscar a Ti, Pai, de prestar culto e adoração, Senhor. Amém. Faz de nós verdadeiros adoradores. Sim, Jesus. Nos mantém, Senhor, em calma, conforme a Tua vontade. Sim, Nós confiamos em Ti, sabemos que o Senhor tem o melhor plano para nós. é verdade. Senhor, que nós possamos cada vez mais depositar nossa confiança no Senhor. Amém. E de mesma forma, Senhor, corresponder com o que as nossas autoridades pedem. Sim. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós vamos cantar mais um hino, e 269, é isso, meu irmão, presbítero Vandeir? Isso. Vamos cantar esse então para a glória do nosso Deus. Depois quero trazer uma palavra, a palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração. Oremos.
cantando este cântico. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos, pois Jesus tem com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Amém. Eu quero compartilhar nesta noite um texto do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24, do verso 13 ao 37. É um texto muito conhecido nosso. Nós estamos nesta semana também chamado de Semana Santa, e nós glorificamos, exaltamos o nome do Senhor durante esta semana de uma forma especial. Meu irmão, e nós teremos agora a oportunidade de juntos aprendermos mais uma porção desse texto tão importante quanto os outros também da palavra de Deus. Diz assim o texto: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém cerca de 60 estádios, e ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto caminhavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram:
o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. E é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardo de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorreram por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Até aqui, eu quero orar mais uma vez. Santo Deus, abençoe o Pai Santo, neste momento que nós estamos para estudar a Tua Palavra. Abençoa-nos, ó Deus, para que de fato o Teu Espírito Santo esteja agindo de tal forma que todos os ouvintes, neste momento, sejam cônscios e aprendam, ó Deus, os ensinamentos da Tua Palavra. Amém. Assim eu peço, assim eu agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é muito importante quando nós abrimos os evangelhos, e essa passagem, além de Lucas, nós também encontramos no Evangelho de Marcos, que fala de uma forma mais sucinta. Marcos capítulo 16, verso 12 e 13, ele aborda também sobre isso. E os evangelhos então colocam que algumas coisas importantes mesmo, concernentes à ressurreição do Senhor Jesus. E nós estamos caminhando esta semana, hoje é quarta-feira, para o domingo, que nós chamamos também o domingo da ressurreição. E nós queremos então estudar algumas coisas com relação à ressurreição do Senhor Jesus. Jesus ressurreto a caminho de Emaús com aqueles dois discípulos. O que os evangelhos falam e os demais apóstolos e nos chama a atenção na ressurreição? A primeira delas é o túmulo vazio. O túmulo vazio é sinônimo, é símbolo de que Jesus de fato ressuscitou. O túmulo vazio mostra que o corpo não ficou ali. Algo especial aconteceu. Mas também aqui nesse texto nós percebemos que há alguma descrença. Os próprios discípulos, outros também, e hoje também há alguns descrentes que não acreditam nessa crença da ressurreição. Mas essa história também mostra para nós que as mulheres foram as primeiras a chegarem, as primeiras a ver o túmulo vazio. Que coisa maravilhosa! Mais uma vez, Jesus aí valorizando as mulheres. Isso é de extrema importância quando nós olhamos isso. As mulheres sendo as primeiras. E nós aprendemos também nos evangelhos as várias aparições de Jesus. Então é claro, olhando para o documento histórico, nós sabemos que Jesus ressuscitou. Vivo está. Jesus não está morto. Ele saiu pela misericórdia e graça do nosso Deus, conforme profetizado desde Moisés. O verso 27 vai colocar isso para nós. Agora, o que esse caminho de Emaús? Eu acho interessante que o texto aqui fala que, o verso 13,
de Emaús, ali distante de Jerusalém, 60 estágios. Vamos colocar mais ou menos 10, 11 quilômetros, tá bom? Esse texto aí, esse tema aí, esse tempo que eles gastaram ali. E ao analisarmos, portanto, esse texto, nós vamos observar aqui alguns pontos. E eu quero destacar aquilo que julgamos ser de vital importância para compreendermos os fatos narrados aqui por Lucas. Observe aí o verso 1. Abra sua Bíblia. Se você está chegando agora, abra sua Bíblia aí em Lucas 24. Eu quero que você na sua casa esteja com a Bíblia aberta, olhando comigo. O verso 24 mostra que de fato Jesus ressuscitou. E o verso 24 mostra que ele ressuscitou no dia que ele havia dito, desde Moisés. Olha aí, no primeiro dia da semana. Isso aqui é muito importante. Por que é importante? Porque lá no verso 13 diz que foi naquele domingo que os discípulos iam caminhando. Olha o verso 13. Naquele mesmo dia, ou seja, domingo. Foi no domingo que aqueles dois iam caminhando. Talvez não, tristes, abatidos, chateados, mas eles iam caminhando. Talvez ali decepcionados, porque essa caminhada para Emaús foi marcada por isso. Aqueles dois discípulos com muita tristeza, e na ótica deles ali decepcionados, porque Jesus tinha colocado que ele seria de fato, e é de fato, Deus Todo-Poderoso, mas não aconteceu nada na ótica deles, e uma terrível desesperança, pois para eles Jesus seria o libertador. Eu sei que muitas pessoas às vezes têm isso em mente também. Algumas pessoas acham que Jesus fracassou, porque não libertou, redimiu Israel. E eles vão dizer isso aqui. Eles estavam chateados devido a isso. Mas Jesus chega perto, e Jesus aproxima. Jesus está ali. Olha, Jesus está presente nas nossas decepções. Jesus está presente na nossa tristeza. Jesus está presente nas nossas desesperança, quando nós estamos desesperados. Jesus está presente nesse momento que o Brasil e o mundo passa desse Covid-19. Jesus está presente na sua situação. Jesus está presente na sua casa. Jesus está presente aí você está enfermo. Jesus está presente onde você também está abatido. Jesus está presente sempre. Não desespere. Jesus ressuscitou. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A caminhada para Emaús nos ensina que mesmo não entendendo tudo, Deus está no controle absoluto da nossa vida. Mesmo não entendendo tudo, nós podemos confiar sim na sua providência. Nós podemos confiar sim que Deus é Senhor, Senhor absoluto. Então essa caminhada, esse caminho, esses três caminhando, os dois discípulos e Jesus, vai nos ensinar algumas coisas. A primeira delas que coloquei aqui, está aí no verso 15, o verso 16, o verso 21 a 24. Os dois discípulos estavam cegos. Olha aí, verso 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer a Jesus. Ou seja, estavam cegos. Eles viam, mas não sabiam quem era. Eles olhavam, mas não via Jesus. Mas conversavam, estavam ali, e eles estavam cegos. Essa caminhada mostra que eles estavam cegos. Passaram, viram os acontecimentos, mas não sabiam nada. O verso 15 diz que Jesus aproximou e ia com eles. O verso 16 mostra que estavam impedidos os seus olhos. O verso 21 até o verso 24 diz que eles começam a conversar com Jesus, e olha a conversa. Olha o que eles disseram. Olha a cegueira espiritual. Verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele
quem havia de remir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, e na verdade, também algumas mulheres, e ele vai narrando tudo isso, e vai mostrando tudo isso. Eles imaginavam que Jesus iria redimir Israel, talvez com a espada, com a revolução. É isso que muitos ainda pensam hoje. Um comentarista, Ford, ele diz assim, que não podemos ver a Cristo, embora ele esteja andando ao nosso lado. Muitas vezes, irmãos, é assim que acontece. Diante das lutas, nós somos cegos. Nós estamos cegos porque nós não conseguimos com os nossos olhos carnais ver a Jesus, mas Ele está conosco, sempre, nas nossas lutas, nas nossas enfermidades, nos nossos problemas, quando nós somos amedrontados. Quando nós desviamos os nossos olhos, nossa vida com Deus, quando nós desviamos tudo, Deus está conosco, mesmo diante dos problemas, das lutas, no caminho escuro para Emaús. O dia a dia, Deus está conosco. Não desespere, não desespere. Deus está conosco, ok? Tem pessoas que ficam tão cegos que só conseguem focar no problema. Não olha para Jesus. Essa cegueira espiritual vai vai produzir inúmeras reações. A primeira reação que vai produzir em nós, olha o verso 25 até o verso 27, é a incredulidade. Olha, o verso 25 diz: então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Tem gente que não consegue enxergar porque está vivendo uma incredulidade. É por isso que o incrédulo não aceita. É por isso que o incrédulo não entende. É por isso que o incrédulo não pode ver os milagres de Jesus. Eu gosto muito dessa expressão aqui, honestos. Anotai. Honestos, obscuros. Honestos, lerdos. Jesus mostra que o problema é que eles não tinham aceito e nem entenderam e nem entendiam as profecias. A palavra de Deus, desde Moisés, os profetas, eles não estavam entendendo. A segunda coisa que vai acontecer aí, a cegueira espiritual vai gerar algumas reações, é reação de tristeza e reação de desesperança. O verso 17 e o verso 21 mostra isso. O verso 17 mostra que eles pararam tristes, entristecidos, tristes. O verso 21 mostra que nós esperávamos que eles redimissem a Israel. Isso acontece ainda hoje. Tem muitas pessoas que às vezes desistem da carreira espiritual, desistem de participar da igreja, desistem de participar das coisas e ficam emburrados em casa porque estão tristes, já não tem mais esperança, já estão incrédulos, não olham para Jesus, estão focando em problemas. Para esses dois discípulos, Jesus havia falhado em sua missão. Mas era exatamente porque eles estavam cegos, incrédulos, essa cegueira espiritual. Quem perde de vista a vitória de Jesus não pode viver a alegria da salvação. As maravilhas que ele tem reservado para os seus. Eu gosto muito daquele texto lá de João capítulo 11, o verso 40, diz assim: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Nós precisamos crer, irmãos. Nós precisamos crer. Nós não podemos viver essa desesperança. Nós não podemos viver essa incredulidade. Nós não podemos viver essa tristeza. Nós não podemos viver cegos espiritualmente. O João evangelista diz: não te disse eu, se creres,
verás a glória de Deus? Aí eu deixo com você. Você realmente quer ver a glória de Deus? Você quer ver a bênção de Deus acontecendo na sua vida e na vida da sua família? Glorifica ao Senhor Jesus. Jesus, sim, nós podemos ser libertos da nossa cegueira espiritual. E muitas vezes nos envolve, infelizmente, isso vai fazer com que nós desviemos o foco da nossa vida espiritual. Vocês já perceberam que tem gente que há muito tempo não ora? Muito tempo não busca ao Senhor? Muito tempo não consegue ler a Bíblia? Eu lancei um desafio aqui na igreja para o ano de 2020. É o 7º ano esse desafio de irmãos lerem a Bíblia. Mas algo me tocou muito o ano passado. No dia 31 de dezembro do ano passado, quando nós chamamos à frente as pessoas que leram a Bíblia, eu fiquei, sim, simplesmente maravilhado. Eu não vou falar aqui o nome da garotinha, mas a garotinha sabe perfeitamente o que eu estou falando, né? Uma menina de Deus, leu a Bíblia inteirinha, irmãos. Isso foi para mim algo, sim, maravilhoso. Uma menina com menos de 10 anos de idade, meus irmãos. Olha que bênção! Ela confiou, ela acreditou e ela leu a Bíblia. Sabe o que nós fizemos? Eu convidei a bisavó da menina para entregar o certificado, de conclusão. Bisavó, isso mostra que a menina está sendo bem educada pela bisavó, pela avó, pela mãe, e isso é bênção, viu? Que Deus continue abençoando. Deixa eu continuar. Provérbios 3:6 diz assim: reconhece-o ao Pai em todos os teus caminhos. Salomão fala isso, que nós precisamos reconhecer o senhorio do Senhor. A segunda coisa que eu quero deixar para os irmãos nesta noite é que nessa caminhada, nesse caminho para Emaús, nesse caminho com Jesus, muitas vezes nós podemos estar cegos com relação à Bíblia. Ora, muitas vezes nós estamos caminhando com Jesus e nós não estamos entendendo nada, e estamos cegos com relação à Bíblia, à palavra. É por isso que Jesus começa mostrando para aqueles dois, lá no verso 27, e ele começa a mostrar, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus já mostrou para os dois, e Jesus tem mostrado para nós ainda hoje, que importa o que está na sua palavra, Bíblia Sagrada. Nós precisamos ler. E quantas pessoas, ao estudar o texto, o verso 25 e 26, mostra isso. Como também na sua mente. Eles não entendiam. Eles tiveram então um apagão existencial. Esqueceram o que a palavra de Deus dizia. Nós temos uma grande tendência de esquecer o que a Bíblia diz. Eu gosto muito de ler os Salmos. Estou terminando agora esses dias de quarentena a leitura de todos os Salmos, 150. E o Salmo 19, verso 11, diz assim: em os guardar a grande recompensa. Nós temos que guardar o ensino da palavra de Deus. Quando nós lemos Lucas 24, 32, é interessante que os discípulos, aqueles dois, depois que Jesus se dá a conhecer, olha o verso 32, diz assim: disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? É por isso que eu e você, é por isso que nós precisamos, irmãos, ler a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra, tão somente a palavra do Senhor Jesus, tá bom?
O verso 27, então, diz aí que ele começou por Moisés, foi explicando tudo. O Dr. William Henderson, ele diz que o problema dos líderes judeus, dos dias de Jesus, era que, ao ler o Velho Testamento, eles só viam a glória e a vitória de Jesus e não viam o fato de que o caminho para se alcançar as bênçãos era o caminho do sofrimento. Eu acho interessante essas palavras do William Henderson. E ele vai falar mais. Lá no Salmo 118, verso 22, diz que ele era a pedra rejeitada. Então esses discípulos, eles tinham perdido a alegria da salvação. Eles tinham perdido a alegria da salvação porque eles viram todo o sofrimento da última semana. E eles saíram tristes, porque a salvação estava com eles. Jesus em pessoa, mas eles estavam longe do Senhor Jesus. Porque haviam deixado de prestar atenção, de crer de fato na palavra de Deus. Eles negligenciaram o estudo sério da palavra de Deus. Eles não compreenderam o quanto eles estavam perdendo, portanto, ali. Ok? Eu quero deixar ainda a terceira coisa, e é ponto nesta noite, para vocês, tá? O caminho de Emaús, ou a caminhada para Emaús ali, mostra que Jesus ressuscitou. No caminho de Emaús, Jesus então deixa tudo e vai ter com aqueles dois, para aqueles dois de fato voltasse para Jerusalém, para contar para a pessoa. Jesus ressuscitou. Verso 15. Verso 16, do 19 ao 24, verso 31 ao 35, vai mostrar isso. Observa o verso 36. Naquela mesma hora, já era de noite, naquela mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles. E os que diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Os discípulos de Emaús haviam perdido completamente a perspectiva da ressurreição de Cristo. Nem o testemunho das mulheres, versos 23 e 24, nem a própria presença de Jesus, o verso 15, foi bastante para eles verem, entenderem que Jesus havia ressuscitado. Mas quando Jesus se dá a conhecer, eles entenderam e eles voltam. Lembra de um detalhe? Eu disse lá no verso 13, 60 estádios. Eu coloquei aí 10, 11 quilômetros e eles voltaram à noite. Lembra que não tinha energia elétrica? Eles não tinham carro, não tinham moto, eles foram certamente a pé, porque foi a pé que eles estavam indo. Agora estão voltando, mas voltando alegres, voltando tranquilos, voltando assim, porque eles agora entenderam que Jesus de fato ressuscitou. Paulo fala ainda que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Ele escreveu lá para os Coríntios, no capítulo 15, verso 14. Queridos, eu quero terminar dizendo assim, e ao aplicar a mensagem da ressurreição para nossas vidas, nós percebemos que ela pode gerar em nós realidades espirituais profundas. Vejamos, o verso 31 aí diz dessa visão espiritual. Nós temos que ter essa visão espiritual. Observa o verso 31, diz que abriram os olhos, mas ele desapareceu da presença dele. Eu gosto demais disso aqui. Quando eles estavam cegos, vendo, eles estavam cegos. Quando eles abriram os olhos e reconheceram Jesus, Jesus desaparece. Sabe por que isso? É porque tinha uma missão ainda. E aqueles discípulos voltam e Jesus também. O verso 33 a 35 mostra o testemunho do cristão. Eu e você, nós precisamos testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus.
O verso 36 mostra dessa paz perfeita. O verso 38 a 43 mostra a bendita confiança. O verso 44 a 47 mostra a compreensão da palavra. O verso 47 e 48 mostra a consciência da missão. Quando, presta atenção nisso, quando a percepção da ressurreição de Jesus Cristo invade o nosso ser, invade a nossa alma, o nosso horizonte se alarga. Nós conseguimos ver aquilo que outrora não víamos. Por isso o verso 31 diz: então se lhe abrir os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Olha que maravilha! E eles disseram um para o outro: não nos ardia o coração? O nosso coração ainda hoje precisa arder com a presença do Senhor, arder com a presença espiritual do Senhor nas nossas vidas. Precisa arder na leitura da palavra, quando nós fazemos o nosso culto com a nossa família. Louvado seja o Senhor Jesus. E eu termino então dizendo isso para você nesta noite. Fique firme, meu irmão. Fique firme, minha irmã. Pode ter Covid-19, pode ter qualquer enfermidade, pode ter tudo, mas você pode ficar alegre e ser alegre em Cristo Jesus. E que Deus então nos abençoe nesta noite. Louvado seja o Senhor Jesus. Irmão Vandeir, vamos continuar cantando mais uma música para a glória do Senhor Jesus? Amém. Amém. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o Pai de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas glorioso veio o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Glória a Deus, né, meu irmão? Amém. Vamos encerrar. E antes, depois da oração, da bênção, eu quero dar um aviso, tá bom? Então eu vou dar a bênção, depois eu quero dar um aviso. Vamos dar a bênção. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus o Pai, que a consolação bendita do Divino Espírito Santo, seja com você, meu irmão, com a sua família, com o povo de Deus, que está sofrendo nesta hora, com o mundo. Para a glória do Senhor, exaltamos e bendizemos. Amém. Amém. E amém. Então que Deus te abençoe. Eu quero dar um aviso, que neste domingo nós teremos, presbítero Vandeir e irmãos presentes, nós teremos domingo algo espetacular, exponencial, como diz aí um colega nosso lá de Belo Horizonte, reverendo Jeremias, algo exponencial. Nós teremos no domingo, começando no sábado,
às 0 horas, no dia 11, nós teremos um culto de 24 horas, tá bom? Vamos começar sábado às 0 horas, dia 11, vamos até às 0 horas do domingo, nós teremos um dia de 24 horas de culto. Como vai ser isso, pastor? Por exemplo, o presbítero Vandeir com a família, ele vai dirigir o culto lá na casa dele, não é aqui na igreja não, na casa dele. Então ele vai ter 2 momentos lá, 3 da manhã, depois das 9 da manhã, 2 momentos. E nós temos aí uma relação de um cronograma de oração de meia e meia hora. Então os irmãos podem preencher e os irmãos podem mandar, portanto, que nós vamos aí durante todo o dia. Está aí na nossa página, você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp e vamos preenchendo tudo. 24 horas de oração e de culto, porque Jesus vive, porque Jesus ressuscitou, ok? Então que Deus assim nos abençoe. A palavra de hoje está aí no @IPCSéries no Instagram e também está aí com a misericórdia e graça de Deus na nossa live, você pode assistir. E todos os demais vídeos estão aí no YouTube, tá bom? Então que você esteja participando. Eu quero mandar um abraço especial aqui para o meu colega, gosto demais dele, esteve conosco aqui na igreja, pregando no Ministério de Casais. Pastor Hugo, reverendo Hugo, um abraço para você que está aí em Anápolis, ligado, que Deus então te abençoe, meu irmão. Você mora aqui no nosso coração, você sabe disso. O seu tio sempre nos assiste também lá em Belo Horizonte, viu? O André Machado, que Deus abençoe, ok? Quero agradecer também aqui o nosso irmão Paulo Bolentino, lá de Jaraguá, de São Miguel da Araguaia. Eu quero agradecer também lá de Anápolis a minha família, a Eunice, que está ali participando, que Deus continue abençoando. Eu quero agradecer os irmãos de Uruana, não vou citar todos não, porque são vários irmãos de Uruana que estão mandando um ok aí, viu? Então que Deus abençoe a vida de cada um. Os irmãos de Porongatu, que estão firmes também aí, o irmão de Mundo Novo, que Deus abençoe, de Rianápolis, Rialma, Séries, e eu quero mandar um abraço especial aí, uma família que eu gosto muito também, está lá em Goiânia, Verô, Vanderly, um abraço para você, para a família, viu? A esposa estudou comigo, bênção de Deus, que Deus abençoe. Então esses irmãos aí que eu mencionei, e muitos outros que estão participando, aqui na nossa igreja de Séries também, que Deus abençoe cada um, estejam conosco no domingo, quando nós traremos uma palavra no horário da escola bíblica dominical. Teremos uma surpresa no domingo, viu? Na escola bíblica dominical. Então você é o nosso convidado. Fique na paz, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você seja abençoado.